Olá! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Rosângela e o assunto da nossa aula de hoje é geração de energia elétrica. Lembrando que essa aula é destinada às turmas de 8º ano. E se você ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Vamos lá? Você já parou para pensar de onde vem a energia que liga os eletrodomésticos de sua casa? Como será que o homem consegue produzir esse tipo de energia e distribuir pelas casas? Quais são as fontes de produção de energia elétrica? Estudamos que existem dois tipos de fontes de energia, as renováveis e as não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos que se regeneram espontaneamente ou que se mantêm ativos permanentemente. Em outras palavras, fontes de energia renováveis são aquelas que contam com recursos não esgotáveis. As fontes de energia não renováveis são aquelas que se utilizam de recursos naturais esgotáveis, ou seja, que terão um fim, seja um futuro próximo ou período médio ou longo prazo. Em alguns casos, esse tipo de energia costuma apresentar problemas de ordem ambiental, além de disputas envolvendo a extração e a comercialização de suas matérias-primas. Nessa aula, eu vou apresentar para vocês os principais meios de produção de energia elétrica no Brasil, que são 5. A primeira que vamos estudar é a usina hidrelétrica. A energia elétrica que é gerada em uma usina hidrelétrica tem como fonte de produção de energia a força da água em movimento. A grande maioria da energia gerada e consumida no Brasil vem das hidrelétricas. Isso ocorre pelo enorme potencial hidrelétrico que o país tem. A abundância de rios e os seus longos percursos permitiram a construção de inúmeras usinas hidrelétricas por aqui. A maior delas é a usina de Itaipu, que é essa que você está vendo aí na imagem. Ela foi inaugurada em 5 de novembro de 1982 e ela surgiu a partir de um acordo entre o Brasil e o Paraguai. Tinha como objetivo o reaproveitamento hidrelétrico do rio Paraná, que fica na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Para a construção de uma usina hidrelétrica, são necessários os seguintes passos. Primeiro, é necessária a construção de enormes barragens, que são criadas sobre o leito de um rio com a finalidade de represar a água. Observe nesse esquema. A água que corria livremente pelo leito do rio, agora começa a ficar contida pela barragem e inicia a formação de um grande reservatório. Enormes turbinas são instaladas nas barragens com certo desnível, permitindo que a água que passa pela barragem caia com enorme força sobre essas turbinas, que são movimentadas, transformando a energia potencial em energia mecânica. A energia mecânica gerada nas turbinas é captada por um gerador de eletricidade que transforma essa energia mecânica em energia elétrica. A última parte do processo é a transmissão da energia, que ocorre por meio das redes de transmissão de alta tensão. Quando chega ao seu destino, a energia é transformada em baixa tensão para as residências e comércios e em média tensão para as indústrias. Como todo tipo de geração de energia, as hidrelétricas têm suas vantagens e desvantagens. As vantagens são: não ocorre emissão de gases poluentes no processo de geração de energia, portanto, é uma geração de energia limpa, é uma fonte de energia renovável. A água represada pode, dependendo do projeto, ser usada para irrigação de plantações nas proximidades da usina. O custo operacional é baixo, pois as usinas atuais são automatizadas. O preço da energia elétrica gerada nas hidrelétricas
não depende da alta ou baixa dos preços de combustíveis fósseis, o que gera uma certa estabilidade no preço pago pelo consumidor. As desvantagens são: em época de pouca chuva ou estiagem, pode ocorrer a diminuição de geração de energia elétrica. Se a represa for construída em local onde há cidade ou aldeia indígena, o transtorno para essas populações é muito grande, pois são deslocadas para outras áreas, o que impacta diretamente na cultura e hábitos tradicionais. Quando a construção de represa em região de mata ou floresta, ocorre o impacto ambiental, já que muitas espécies de animais e vegetais são prejudicadas. A vida dos ecossistemas nos rios também é afetada pelo aumento ou diminuição do fluxo de água que sai das barragens. A segunda maior fonte de produção de energia elétrica aqui no Brasil vem das usinas termoelétricas. Uma usina termoelétrica, também denominada usina térmica, é o conjunto de edificações e equipamentos cuja finalidade é a geração de energia elétrica a partir da energia química armazenada em um combustível, pode ser renovável ou não renovável, como por exemplo o petróleo, o carvão, o gás natural, bagaços, madeira e óleo diesel. Essa energia liberada gera calor. Esse esquema mostra como é o funcionamento de uma usina termoelétrica, onde o calor gerado ao queimar o combustível é utilizado para aquecer água em uma caldeira. A água transforma-se em vapor, o qual é superaquecido e dirigido para a pás das turbinas. O impacto do vapor contra essas turbinas acaba produzindo a rotação do eixo dessas turbinas. Um gerador acoplado ao eixo da turbina produz eletricidade à medida que ela gira. Ao gerador está ligado um transformador que é responsável por levar as características elétricas dessa corrente aos valores ideais para sua distribuição em um mínimo de perdas. Além disso, existe um sistema de refrigeração que permite reconverter o vapor de água que passou pelas turbinas em água líquida. Então, reinicia-se o ciclo a partir da energia térmica obtida dos combustíveis. As vantagens da energia termoelétrica são: o processo de construção é bem mais rápido em comparação com uma usina hidrelétrica. Então, pode suprir carência de energia de forma bem mais rápida. As termoelétricas podem ser instaladas em áreas próximas às regiões de consumo, o que reduz o custo com a transmissão de energia. Trata-se de uma alternativa para países que não possuem outros tipos de fontes de energia. E ao contrário das hidrelétricas, as usinas termoelétricas não dependem da quantidade de chuva e nem precisa de curso d'água. As desvantagens são: o fato de energia termoelétrica ser um tipo de energia não renovável, uma vez que o recurso utilizado se esgotará no futuro. Os combustíveis fósseis utilizados na queima e geração desse tipo de energia poluem a atmosfera, e tais poluentes são responsáveis pelo efeito estufa e o aumento do aquecimento global. Então, assim sendo, esse tipo de energia é bastante prejudicial ao meio ambiente. O custo final da energia termoelétrica é mais caro do que a energia gerada em uma hidrelétrica. A terceira fonte de produção de energia elétrica aqui no Brasil vem das usinas eólicas. A energia eólica é o processo pelo qual o vento é transformado em energia cinética e, a partir dela, em eletricidade, com o uso de equipamentos específicos. A energia eólica é gerada com a movimentação de grandes turbinas conhecidas por aerogeradores. Observe na imagem. Esses aerogeradores, eles têm o formato de catavento ou moinhos e são instaladas em regiões onde há
ventos, chamados predominantes. O vento é usado como gerador de energia desde a antiguidade em sistemas como o bombeamento de água, a moagem de grãos e a movimentação de barcos. A energia eólica é considerada a fonte energética mais limpa do planeta, sendo obtida através do movimento de massas de ar, ou seja, do vento, que é captado por hélices ligadas a esses geradores. No Brasil, o estado do Ceará se destaca por ser o maior produtor nacional deste tipo de energia. Observe neste esquema como funcionam os aerogeradores em uma usina eólica. Esse tipo de energia funciona em 4 passos. Primeiro, o vento faz as hélices girarem. Segundo, o eixo, movimento gerador para produzir a eletricidade. Terceiro, o transformador converte a energia em alta voltagem. E quarto, a eletricidade é transmitida pela rede elétrica. A energia eólica também possui suas vantagens e desvantagens. A primeira é que é uma fonte de energia inesgotável. Também não emite gases poluentes na atmosfera, ou seja, não polui o ar. Não gera resíduos. Os geradores podem ser instalados em áreas sem a necessidade de deslocamento da comunidade, sendo compatíveis com a permanência de atividades como agricultura e pecuária, reduz a dependência de combustíveis fósseis, é uma fonte barata de energia, se for considerado um investimento a longo prazo, e a instalação ocorre em menos de 6 meses. As desvantagens são: pode haver intermitência do vento, o que pode causar um certo impacto na geração constante de energia. Também há poluição sonora e pode também afetar na migração das aves. O quarto tipo de fonte de geração de energia elétrica mais usada aqui no Brasil vem das usinas nucleares. Aqui no Brasil, nós temos 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, que fica lá em Angra dos Reis. Uma usina nuclear tem por finalidade produzir energia elétrica a partir de reações nucleares de elementos radioativos que produzem uma grande quantidade de energia térmica. O elemento mais utilizado para a produção dessa energia é o urânio. O princípio de funcionamento de uma usina nuclear é a utilização do calor para gerar eletricidade. O calor é proveniente da fissão dos átomos de urânio. O urânio é um recurso mineral não renovável encontrado na natureza, que também é utilizado na produção de material radioativo para uso na medicina. Esse esquema representa a fissão nuclear, que é o que acontece nas usinas nucleares para gerar energia, onde núcleos de átomos de urânio são bombardeados e acontece uma divisão desse núcleo. E é justamente esse processo de divisão que gera uma grande quantidade de energia. Daí, as usinas aproveitam essa energia liberada e a convertem em energia elétrica. Esse núcleo é mantido por uma força chamada força nuclear. E acredite, essa é a força mais forte encontrada na natureza. Na fissão nuclear, são utilizados átomos de urânio por conta do seu grande tamanho atômico. Esse esquema mostra como funciona uma usina nuclear. Geralmente as usinas nucleares são construídas por um envoltório de contenção feito de ferro armado, concreto e aço, que tem a finalidade de proteger o reator nuclear de emitir radiações para o meio ambiente. Esse calor é usado para aquecer a água. Inicialmente, o urânio é colocado no vaso de pressão, os átomos são quebrados, que é a fissão, numa máquina chamada de reator.
emitindo uma grande quantidade de calor. No circuito primário, a água é utilizada para resfriar o núcleo do reator. No circuito secundário, a água aquecida pelo sistema primário transforma-se em vapor de água em um sistema chamado gerador de vapor. O vapor produzido no sistema secundário é aproveitado para movimentar a turbina de um gerador elétrico. O vapor de água produzido no sistema secundário é então transformado em água através de um sistema de condensação, ou seja, através de um condensador, que por sua vez é resfriado por um sistema de refrigeração de água. Esse sistema bombeia a água do mar, água fria, através de circuito de resfriamento que ficam dentro do condensador. Por fim, a energia que é gerada através de todo o processo de fissão nuclear chega às residências por redes de distribuição de energia elétrica. Essas são as principais vantagens das usinas nucleares. Os avanços na exploração e mineração permitiram o suprimento de urânio de custo baixo. O urânio tem uma densidade energética muito alta, muitas vezes mais que combustíveis fósseis. É uma fonte mais concentrada na geração de energia. Um pequeno pedaço de urânio pode abastecer uma cidade inteira. Não emite gases de efeito estufa na atmosfera e tem alta geração de energia para uma área relativamente pequena quando comparada com alternativas solares ou eólicas. As desvantagens são: o custo inicial de uma usina nuclear é muito alto, está na casa dos bilhões. Também as usinas produzem um lixo radioativo, que é um subproduto da reação nuclear. Esse tipo de energia não é renovável e o risco de acidente pode causar uma catástrofe sem retorno. Pode ser utilizada a construção de armas nucleares. Em quinto lugar, como fonte de produção de energia elétrica aqui no Brasil, temos as usinas solares. Uma usina solar ou parque solar é um sistema fotovoltaico de grande porte projetado para a produção e venda de energia elétrica. A produção de energia nessas usinas solares vem dos painéis fotovoltaicos, que são essas placas que vocês estão vendo aí no esquema. Elas convertem a energia do sol em energia elétrica para ser vendida para a rede de transmissão de energia até chegar na sua casa. São poucas as usinas de energia solar aqui no Brasil já em funcionamento comercial. Porém, o crescimento esperado para os próximos anos é muito grande, por causa da escassez de chuva e o aumento do uso das usinas termoelétricas, que são tão caras e poluentes. Então, promete o desenvolvimento do setor de energia solar no país. Existem duas tecnologias mais usadas para captar e transformar a energia do sol. Uma delas é a energia solar fotovoltaica e a outra é a energia solar térmica. O termo fotovoltaico é formado a partir de duas palavras: foto, que em grego significa luz, e voltaica, que vem da palavra volt, que é a unidade de medida do potencial elétrico. A energia solar fotovoltaica é obtida através da conversão direta da luz solar em eletricidade, que acontece dentro dos painéis fotovoltaicos, que são essas plaquinhas que eu falei para vocês. Dentro delas existem células fotovoltaicas, que normalmente são constituídas de um material chamado silício. Essa energia captada passa por equipamentos que transformam essa corrente contínua em energia elétrica de corrente alternada, que vai ter características ideais para o consumo. Já a energia solar térmica, também conhecida como aquecimento solar, utiliza a energia do sol para aquecer fluidos. Essa tecnologia tem um custo bem mais acessível. Essa imagem mostra a primeira usina de energia solar no Brasil. Ela foi construída em 2011.
está localizada no município de Itauá, Ceará. Ela tem a capacidade para gerar energia suficiente para 650 casas populares e foi a primeira usina solar no Brasil a gerar eletricidade em escala comercial. Além da captação de energia solar por meio de placas solares, existem também as usinas termosolares ou heliotérmicas. Esse tipo de usina utiliza-se espelhos côncavos, chamados de heliostatos, apontados para uma torre. Esses espelhos refletem a luz solar, que é redirecionada para a torre, onde armazena uma grande quantidade de água, geralmente misturada com sal. Esse líquido é aquecido com alta temperatura, produzindo vapor, que é usado para mover grandes turbinas que, conectadas a um gerador, produz energia elétrica. E as principais vantagens das usinas solares são: elas não emitem gases poluentes na atmosfera, é um tipo de energia renovável, tem baixo gasto com manutenção, tem grande acesso por causa da grande incidência solar no Brasil. As instalações não ocupam muito espaço. As desvantagens são: dependência climática, pois fatores como chuva afetam diretamente na geração de energia, tem dificuldade de armazenar esse tipo de energia, tem baixa potência em comparação com a queima de combustíveis fósseis e locais muito afastados do Equador recebem menos sol e por isso não são indicados para a utilização dessa forma de energia. Bom, pessoal, essas são as 5 principais fontes de geração de energia elétrica aqui no Brasil. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.